depois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, uma linguagem bem boa, né? Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua ruína. E sabe uma coisa interessante? Não sei se você já ouviu aquelas pessoas que falam assim: ah, não vai dar nada não. Ah, não tem problema. Ah, pode fazer assim mesmo. Uma hora a conta chega. Boa noite, pastor Edmilson, tudo bem? Uma hora a conta chega. Talvez a pessoa está pensando assim, puxa vida, eu vou levar minha vida de qualquer jeito, eu acho que nunca vai acontecer nada, eu acho que as coisas vão melhorar, então vamos ir tentando, empurrando com a barriga. E a Bíblia ela fala o seguinte: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E eu estava pensando, né, estudando a palavra, e Deus, ele fala aqui em Mateus um texto muito simples e muito interessante. Porque aqui em Mateus ele fala o seguinte: aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia. E a Bíblia, ontem a gente estava falando sobre isso, ela sempre vai revisando aquilo que Deus já tem falado para nós. Né? Ontem nós falamos sobre arrependimento. E arrependimento é o básico da caminhada cristã. Você tem que se arrepender, você tem que tomar essa atitude todos os dias. Sabe que esse ensino básico de Jesus, que está escrito lá em Mateus capítulo 7, que fala assim, ó, construa a sua casa sobre a rocha, ele é um versículo que ele tem que ser muito lembrado na vida e na caminhada cristã. Porque você não constrói uma vida cristã vivendo de qualquer jeito. Você não constrói uma vida cristã fazendo as coisas de qualquer jeito. Jesus não construiu uma vida impecável vivendo de qualquer jeito. Ele tinha uma determinação. Ele estava focado aonde ele queria ir. E eu vejo que muitas pessoas, né, muitas pessoas, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou disso, eu sou daquilo, mas não tem alicerçado a sua casa sobre a rocha. Tem construído a casa sobre qualquer coisa, menos sobre Jesus. E quando a enxurrada, quando a tempestade, quando as dificuldades vêm, a pessoa fica perdida. E ela fica pensando: e agora? O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou correr? Mas aquilo, meus irmãos, não foi plantado naquele momento. Aquilo é só uma colheita de algo que já foi plantado há muito tempo. Há muito tempo. Quando eu e você estávamos estudando lá em Salmo, capítulo 32, falando sobre o homem que se arrepende, ok? O homem que busca a Deus, o homem que anda nos caminhos do Senhor, o homem que confia em Deus, ele fala o seguinte: quando a água vier às barrancas do rio, essa pessoa vai estar segura porque ela está confiando em Deus. Então, meu irmão, eu sei que você gostaria, como eu também, de ouvir aquele texto, aquele sermão. Deus vai cuidar de você, Deus vai abençoar sua vida, e Deus já está fazendo isso. Mas uma vida cristã, ela tem que ser fundamentada na verdade de Jesus Cristo. Lá em Provérbios é falado o seguinte:
Compre a verdade e não a vendas. Uma vida construída em cima de mentiras, em cima de coisas erradas, em cima de pecados, mais cedo ou mais tarde ela irá afundar. E ela não irá afundar por causa do que você está cometendo naquele momento. Ela irá afundar porque você não construiu a sua vida sobre a vida de Jesus, sobre as palavras de Jesus. Imagine, você está sonegando imposto de renda há muito tempo e de repente você cai na malha fina, né? Puxa vida, justo eu, mas você está roubando, você está mentindo, não é justo você. Você fez coisas erradas. Sabe, quando eu saio de casa, quem dirige com o carro, sem olhar o óleo, sem olhar a água, e de repente no meio do caminho, esquenta. Ah, esqueci de olhar a água. Não foi culpa do seu carro, meu amigo, foi culpa sua. Nós construímos a nossa vida em cima de coisas que nos afastam de Deus. Nós construímos a vida em cima de coisas que não são de Deus. E depois, quando vem a tempestade, nós nos perguntamos: o que está acontecendo? Sabe? Não sei se você já morou em casa que tem rachaduras. De repente, uma rachadura na parede, né? Uma trinca perto da janela. Talvez não foi construído da maneira correta. Ah, salvo se teve um terremoto, né? Mas talvez ela não foi construída da maneira correta. Então, com o tempo, com o desgaste do tempo, sabe o que acontece? Aquela casa, ela pode vir à ruína. Por quê? Porque ela não foi construída da maneira correta. Aqui em Salmo 32, que a gente leu no domingo, ele fala o seguinte: sendo assim, todo homem que é piedoso te fará súplicas em todo o tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. No tempo de Noé, meus irmãos, Noé, a Bíblia fala que Noé, ele pregou durante 120 anos. Noé era um pregador da justiça. Mas as pessoas, segundo a Bíblia, não acreditavam em Noé, zombavam. A Bíblia fala em um dos evangelhos que no tempo de Noé, o pessoal estava vivendo como se não tivesse acontecendo nada. Estavam vivendo de qualquer maneira. Mas Noé, ele estava avisando o povo que o juízo de Deus viria sobre aquele povo, mas ninguém ouviu. Um dia veio o juízo, que foi a chuva. A família que acreditou na palavra de Deus, na palavra de Noé, eles entraram dentro da arca. Mas aquele povo que não quis acreditar no que Noé estava falando, aquele povo que não quis acreditar no que era de Deus, eles morreram afogados. Todos morreram afogados. Por quê? Porque Deus, ele avisa muito antes. Ah, mas eu não sou de igreja. Não tem problema, porque Deus, ele não fala unicamente através da sua igreja ou através das pessoas que se julgam evangélicos. Ele fala através de diversas situações que estão ao seu redor. E o desejo de Deus é que eu e você nos arrependemos e colocamos a nossa vida sobre a palavra dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando vier a enxurrada, quando vier a correnteza, você estará seguro sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre os ensinos de Deus, sobre os cuidados de Deus e sobre a proteção de Deus. Quando Deus iria mandar um anjo para
destruir o Egito durante aquele período em que o povo tinha que colocar sangue nas portas, dizendo que eles acreditavam na promessa de Deus, se não estivessem debaixo daquela porta, dentro daquela casa e daquela proteção, todo o primogênito que não tivesse sobre aquela proteção morreria. Tanto o primogênito do pai quanto o primogênito filho. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Entende? Então eu acho interessante, meus irmãos, que Deus, ele não chega e nos dá um susto. Eu e você temos um senso moral dentro de nós que podemos saber quando estamos fazendo coisas erradas. Mas existe uma falácia no mundo, um engano no mundo. Ah, não, se você quiser se dar bem, você tem que fazer coisas erradas. Ah, não, se você quiser ir bem, você tem que mentir, você tem que roubar. Não é verdade. Quem rege o mundo e quem manda no mundo é Deus. Ele é o soberano, ele é o controlador, ele levanta quem quer e derruba quem quer. Mas uma coisa eu falo para você: Deus não vai levantar mentirosos, Deus não vai levantar ladrões, Deus não vai levantar fornicadores. Parece ruim de escutar se fosse uma palavra que viesse de mim. Mas a palavra de Deus já diz em Efésios, se eu não me engano, é o capítulo 4, aquele que rouba não roube mais, aquele que minta não minta mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que... Não é para fazer essas coisas. Então, se a nossa religião, como Jesus dizia quando estava caminhando perto daquele povo, se a nossa religião não exceder em muito a religião desse tipo de gente, nós não vamos herdar, nós não estaremos no reino dos céus. Porque nós não temos uma religião verdadeira e uma crença verdadeira, ela produz um fruto verdadeiro. E eu pergunto a você, você está construindo a sua vida sobre a rocha que é Jesus? Sabe por quê? Porque para encerrar, eu gostaria de falar com você sobre esse nome, né? Que eu coloquei aí no enunciado do nosso texto de hoje. Eu gostaria de falar com você. Ele está lá em Gênesis, capítulo 11. Vamos lá, para Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia. Ouvi um pastor falando assim, se você entender Gênesis, se você conseguir ler o livro de Gênesis, você já entende praticamente todas as escrituras. Porque Gênesis, o início e o começo, ele explica muita coisa, ok? Em Gênesis, eu lembro da minha filha, que sempre quando ela tem que contar uma palavra, contar uma historinha da Bíblia, ela sempre falava Torre de Babel. Ela sempre contava da Torre de Babel. Então, qual história você vai contar hoje, Selena? Deixa eu escolher, pai. Olhava, olhava, olhava. Ah, essa é da Torre. Aí, no outro dia, qual que você vai contar hoje, Selena? Deixa eu escolher, pai. Aí ela, vou contar sobre a Torre. E essa história da Torre de Babel, ela é muito interessante. Por que que a Torre de Babel? A Torre de Babel, Babel, portão de Deus, né? Babel, portão de Deus, ok? Então vamos lá de novo e continuar lendo essa história aqui. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome.
O que me destaca aqui nessa história da Torre de Babel é o seguinte: o pensamento destes homens era o seguinte: puxa vida, vamos para um lugar, olha que lugar bacana, que planície, né, bonita. Então vamos fazer algo para que nós sejamos conhecidos, para que nós sejamos engrandecidos. E a Bíblia ela fala o seguinte: a soberba ela precede a ruína. Então qualquer coisa que você for fazer para exaltar o seu nome, para colocar você acima de outras pessoas, para promover a si próprio, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai levar alguma coisa na cabeça. Porque o mundo é regido por um Deus justo. Eu lembro de um amigo meu que falava o seguinte: a gente estava ganhando no jogo e ele falava assim, ó, começou a se achar, vai perder. Quando a gente começa a se achar mais do que nós somos, quando nós queremos, como é que ele fala aqui, ó? Venha, vamos construir uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos o nosso nome célebre. Vamos pegar uma versão mais moderna e aí a gente vai ver o que ele fala, né? Ele fala assim, ó, vamos construir, assim ficaremos famosos. Ou seja, assim seremos reconhecidos e apreciados pelas pessoas. Sabe o que eu estou falando para você, meu irmão? Quando você for construir a sua vida e quando você for construir a sua torre, pensa o seguinte: será que eu estou construindo sobre Deus? Será que eu estou construindo sobre a rocha? Ou será que eu estou construindo uma torre que eu quero que o meu nome seja reconhecido? Eu estou procurando a felicidade. Olha, tem aquele filme, né? A Procura da Felicidade. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A felicidade, ela não está em satisfazer prazeres da vida. A felicidade você não a alcança quando você realiza desejos carnais do seu corpo. E é isso que o Senhor Jesus fala na palavra dele. O desejo desenfreado da carne, o desejo desenfreado dos olhos e a concupiscência do mundo. Essas coisas não te trazem alegria, ok? Quando você está construindo a sua vida sobre estas coisas, pode ter certeza, uma hora a conta vai chegar na porta e você vai ter que pagar, ok? Aí o que acontece? Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados sobre a terra, ok? Versículo. Opa, saiu aqui a tela. Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Sabe o que aconteceu? Eles estavam construindo uma torre, eles estavam construindo uma cidade, eles estavam construindo a vida e a ideia deles sobre eles, sobre o pensamento deles. E eles se autodestruiriam com aquilo. Sabe o que aconteceu? Deus viu que aquilo não era bom, aquilo era prejudicial para eles, aquilo era terrível o que eles estavam fazendo. E Deus desceu e fez uma maneira para que eles não pudessem mais construir aquela torre. Então eles tiveram que sair dali, tiveram que fazer outra coisa
da vida deles. Agora, o que nós podemos tirar de lição com isso? Você está construindo a sua torre sobre o que você acha certo? Nós estamos construindo a nossa torre sobre o nosso pensamento, sobre a nossa ideia, sobre o nosso desejo pecaminoso, sobre o que nós achamos certo. E agora Deus está descendo, está dizendo assim: William, é o seguinte, você construiu isso, mas você construiu da sua maneira. Você construiu isso, mas você não construiu alicerçado sobre a rocha. Agora eu vou ter que descer e destruir essa torre. Meu irmão e minha irmã, se Deus está destruindo a torre do inimigo que foi construído na sua vida, se Deus está batendo em uma ideia que não é dele, que está manipulando a sua vida, diga para ele: Senhor, faça a sua vontade. Senhor, faz de novo. Não chore por construções que não estão alicerçadas em Jesus. Não chore por construções que não são do Senhor. Não chore por construções que estão destruindo a sua vida e destruindo a vida de outras pessoas. Se Deus, ele está, vamos usar essa linguagem, descendo e mexendo na sua torre, deixe que ele molde a sua vida. Deixe que o melhor de Deus aconteça na sua vida. E comece a construir uma torre, comece a construir uma vida, comece a construir um legado que irá até a eternidade. Comece a construir uma história que possa ser olhado por outras gerações e ser uma história de esperança para pessoas que não conhecem o Senhor. Meu irmão e minha irmã, que você possa dizer para Deus: Senhor, muda a minha história. Senhor, tira tudo que não te agrada. Eu quero fazer somente a sua vontade. Eu quero construir somente sobre a rocha que é Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço que o Senhor esteja com cada irmão, ó Deus, que está assistindo essa live e cada irmão que ainda vai escutar essa mensagem, ajudando a enxergar na vida e olhar o que foi construído sobre coisas que não te agradam. Ó Pai, que o Senhor possa moldar a vida dessa pessoa e que ela possa construir a vida sobre o alicerce e sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém.